tienes tu presentación lista, si le podrías compartir para tenerla lista. Sí, está lista. Puedes compartirla ahora. ¿Y ahora? Claro. Sí, ya, y cosa que estamos todos listos cuando. Sí. ¿Está bien? ¿Así? Excelente, excelente. Esperamos un minutito más. É jabuticaba, Pet? Açaí? É bacaba. Açaí. Hã? Patauá? Não, patauá, claro. Patauá. É patauá. É açaí? É patauá. Patuá. Não é açaí. Bueno, entonces ya estamos listos para retomar el simposio. Y ahora es el turno de Patty Epps y Karen Overt. Adelante, Patty. Ok, boa tarde a todos. Então, a gente vai falar em português, mas os slides estão em inglês. E vou começar e aí vou passar para a Carol. Então, vamos começar por observar que para definir e delimitar a classificação nominal como uma categoria tipológica, tem alguns desafios. E que provavelmente todas as línguas do mundo mostram as sensibilidades gramaticais e lexicais, as categorias particulares como animacidade, mas não dá para chamar todos esses fenômenos de classificação nominal, porque aí não tem mais sentido, assim como categoria tipológica. E também, no outro lado, de não delimitar a categoria de uma maneira consistente, faz que quer dizer que os fenômenos marginais chegam a ser descritos de uma maneira variável. Aí a gente tem que perguntar, quando tem as propostas para os fenômenos raros, tipologicamente raros, como esse reflete da descrição, pode refletir só os inconsistentes assim, da descrição. Então, a gente vai tomar esses assuntos e explorar através da família linguística Nado-Hu, que é interessante que essa família linguística já ocupou uma posição meio prominente na literatura tipológica sobre a classificação nominal, mesmo que eles tenham até recentemente não foram muito bem descritos. E principalmente no trabalho da Eichenwald, no estudo tipológico dela de classificação, ela propõe dois tipos de classificação que são muito raros entre as línguas do mundo, que ela fala que existe nessa família, como locativos, classificadores locativos e classificadores possuídos, quer dizer, os que classificam o possuidor em vez do possuído. Então, nessa palestra, a gente vai ter um discurso comparativo sobre a classificação nominal na família Nado-Hu, e tomando em conta a diversidade grande assim que existe entre as línguas dessa família. E a gente vai dar uma olhada nas propostas tipológicas que tem a ver com essa família, principalmente com as propostas das coisas muito raras. E, finalmente, nesse discurso, vamos chamar atenção nos desafios descritivos e tipológicos que apresenta a classificação nominal, enquanto que as definições, na verdade, têm uma gama grande de estruturas e domínios gramaticais. Então, aqui é o nosso roadmap. E a gente vai, só para resumir rapidinho no início, tem todos esses tipos de classificador nominal que foram propostos para essa família.
Os que são marcados com X, a gente concorda que, seguindo uma definição meio constrangido de classificação nominal que existem, mas tem esses outros tipos que são marcados com X com parênteses, que a gente vai argumentar que não cabe muito bem dentro de uma definição meio constrangida. Então, vou falar rapidinho sobre a família Nada-Hoop. Tem 4 línguas, Hoop, Yup'ik, Dao e Nadab, que são falados na bacia do Rio Negro. E essas línguas têm entre mais ou menos 130 e 2.000 falantes, dependendo da língua. E a gente já tem experiência em campo com todas três dessas línguas. Então, Yup'ik, a gente tem os trabalhos da Ana Maria Ospina Bozzi. E tem também os trabalhos da Martins sobre Dao e da Weir sobre Nadab. Uma coisa interessante dessa família linguística é que realmente tem uns perfis tipológicos bem diversos entre essas línguas, que claramente, pelo menos em alguns casos, tem a ver com contato com famílias linguísticas diferentes, ou Tucano da Leste ou Arawak, em alguns casos. E a situação de classificação nominal cabe também nesse quadro, enquanto que tem as diferenças grandes entre as línguas. Então, passando para pensar sobre a classificação nominal como uma categoria tipológica, a gente tentou tirar da literatura uma definição, mas realmente não é tão claro assim de chegar a uma definição meio constrangido que ajuda em excluir fenômeno e incluir outros. Quer dizer, do ponto de vista descritivo. Então, a nossa definição assim de trabalho tem esses pontos que a gente pegou como importantes. Então, primeiro tem um conjunto de... A classificação nominal tem a ver com um conjunto de étima que pode ser identificados como gramatical ou gramaticalizados a algum ponto, e os membros que são formalmente ou funcionalmente distintos dos membros do léxico. E também esse conjunto de étima são relevantes dentro de pelo menos um sistema gramatical que oferecem múltiplas oposições paradigmáticas e que eles agrupam os substantivos segundo pelo menos algumas características inerentes ou pelo menos relativamente não relacionais. E finalmente tem essas funções que já ouvimos muito, que tem a ver com derivação, individuação e manejo de referência. Então, nos trabalhos anteriores da Ana Maria Ospina e também que eu fiz com Hoop, dá para ver que Hoop e Yup'ik mostram sistemas que têm muito a ver com os sistemas de classificação que são chamados de multifuncional, que existem nessas línguas da oeste e da norte da Amazônia. E uma observação interessante é que, como argumentei para Hoop, parece que esses sistemas são incipientes, que todos os membros são transparentemente associados com os origens lexicais, que são, na maioria dos casos, são as partes dos plantas, partes de plantas. E provavelmente esse desenvolvimento tem a ver com o contato com as línguas tucanas. Então, aqui dá para ver como esses nomes têm essas construções de composto nominal, enquanto que esses nomes, como partes de plantas, são obrigatoriamente possuídos ou tem alguma outro substantivo que eles têm que seguir. E esse seria um tipo do que a gente argumenta, tipo origem do sistema. Mas aí, esses substantivos
que fica nesses compostos, essas partes de plantas e outros substantivos, mudaram a ter uma extensão semântica e também uma extensão morfossintática, enquanto que eles podem acontecer com outros tipos de substantivo e até raízes verbais. E lá eles têm essa função muito clara de derivação, como a gente já viu em alguns casos, algumas outras palestras. Aí também eles têm um papel importante nessas línguas em reference tracking, como referência anafórica, e eles aparecem em vários outros tipos de conjunto, como a gente acabou de ver para Sequoia também. Mas uma questão interessante é de comparar com Doe. Então, a Martins fala que não tem um sistema ativo de classificadores em Doe, mas ela fala sobre essas palavras, como aparece aqui no número 7, que são muito parecidos do que a gente vê em Hoop e U-Hoop, e ela chama de termos de classe. E a gente argumenta que esses podem ser entendidos mais ou menos como a correspondente do que era o padrão normal em Hoop e U-Hoop, antes que essas línguas desenvolverem esse sistema de classificação nominal. Então, eles aparecem nesses substantivos compostos, esses nomes compostos. Em alguns casos, então, tem um pouco de extensão semântica, mas, em geral, não tem. A extensão semântica é muito limitada e não tem extensão para outros contextos morfossintáticos. Então, a gente argumenta, concordando mais ou menos com Martins, que realmente não chegam a ser entendidos como classificadores nominais. Uma observação interessante é que a Eichenwald, ela caracteriza primeiro elemento nessas construções em Doe como classificadores nominais. Em alguns casos, ela cita a Martins 94, mas na verdade ela pega um caminho um pouco diferente do que a análise da Martins. E por causa do tempo, a gente não vai desenvolver mais esse assunto, mas a gente para nós, nenhum desses elementos, nesses compostos, chegam a caber em nossa definição de classificação. Então, agora eu vou passar para a Carol. Tá bom, obrigada, Paty. Então, nós vamos agora para um outro tipo específico da classificação nominal, que deu também bastante material para análises divergentes no passado, que é a classificação de posse. Como acabamos de ver... Peraí. Acho que é... Aqui, esse é o slide. Obrigada. Como acabamos de ver nos dados que a Paty apresentou, sistemas de classificação nominal, pelo menos em U-Hoop e Hoop, na verdade, emergiram de construções de posse via compostos nominais que expressam relações de partitura. Mas Eichenwald, na sua análise de 2000, olhou para outras construções, analisando eles como um tipo de classificação de posse muito raro, no qual o possuidor está sendo categorizado ao invés do possuído. Ela descreve isso para Doe e possivelmente para Hoop. A análise dela se baseia nesses dois elementos que vocês podem ver aqui embaixo, que é o sufixo "a", que caracteriza um possuidor animado, e "d", que se refere a um possuidor inanimado. Mas, na verdade, de acordo com Martins e que os nossos dados nos mostram, esses dois elementos não correspondem às definições que a gente encontra para classificadores. Então, a gente reanalisa o sufixo "a", como vocês podem ver no exemplo 13, como um marcador opcional de posse alienável, uma vez que ele pode ser excluído dessa construção de posse e permanece totalmente gramatical, e também porque, em outros contextos, ele pode ter uma leitura mais de benefactivo, que não tem tanto a ver com posse. E em 14, vemos o emprego da posposição, como a gente chama, "de", que, na verdade, indica origem. Como vocês podem ver aqui em 14, ou em outros exemplos,
onde ele se liga a um topônimo, por exemplo, Pati vem de Manaus. Hoop e o Hoop exibem construções bastante similares e também, como a Cris observou no trabalho dela, isso também corresponde ao que a gente vê na região do Alto Rio Negro. Então, em soma, não entendemos essas estratégias como uma forma de classificação de posse, uma vez que a marcação de origem é totalmente diferente do que uma construção que indica posse alienável, e também porque a gente, na verdade, espera, de um ponto de vista translinguístico, que construções alienáveis requerem um possuidor animado. Uma outra estrutura interessante que nós encontramos nessas línguas é a classificação de posse que foi descrito já inicialmente para Ria em 84 para Nadeb. Se vocês lembrarem o quadro do início, sabemos que Nadeb sempre tem um papel um pouco diferente nessa família e a posse em geral funciona bastante diferente do que a gente vê em Hoop, Hoop e Do. Ela descreve, e os nossos dados corroboram isso, um conjunto de nomes que são não possuídos. E eles podem ser apenas possuídos através da inserção do como ela chama, um termo genérico nominal. Os nomes desse grupo se referem a animais, peixes, árvores, plantas e comidas de vários tipos. E que está sendo inserido são esses 4 termos que vocês podem ver embaixo do slide. É um conjunto que a gente descobriu até agora. Que temos, eu vou já chamar eles de classificadores, temos o classificador Wa para comida vegetal, T para comida que é peixe ou carne, Machar para animais domésticos e para plantas domesticadas. Todos eles vêm provavelmente ou historicamente de verbos nominalizados, que tem mais ou menos essa semântica. E vocês podem ver eles em alguns exemplos no próximo slide. Aí, obrigada. Exemplos 15 e 18 mostram os 4 classificadores em uso. Vocês podem ver em 15 e 16 que o possuidor é marcado a primeira pessoa singular, marcado depois do classificador, e em 17 e 18 o possuidor ocorre antes do classificador. Isso tem a ver que essa primeira pessoa possessiva em Nadeb tem esse comportamento um pouco diferente, que ele segue o classificador. Mas o mais interessante que a gente pode ver aqui, que isso corresponde, que a gente vê tipologicamente, para línguas que mostram essa classificação de posse, que o possuidor é marcado no próprio classificador. Então, por isso, entendemos esse sistema em Nadeb como um sistema de classificação de posse, uma vez que ele é exclusivo a construções alienáveis, que ele é restrito a um conjunto de nomes pequenos, tipicamente para comida, artefatos e animais domesticados, como nós vimos, e eles grupam nomes de acordo com qualidades inerentes ou referentes, e eles formam um conjunto coerente de itens que se relacionam paradigmaticamente. E por último, vamos olhar mais uma coisa que foi entendido como raro na literatura, são as postposições classificadoras locativas. Novamente, Doe teve bastante foco aqui na análise da Eichenwald, que ela até diz Doe é uma das poucas línguas que tem classificadores locativos meio que par excellence, uma vez que eles são fusionados com aposições, novamente porque a sua escolha depende de propriedades inerentes físicas do nome de cabeça, e existem relações paradigmáticas. Martins identifica um conjunto mais ou menos parecido, dizendo que essas são postposições classificatórias locativas, e também usando o argumento que eles se referem a propriedades inerentes espaciais dos referentes.
E vocês podem ver o conjunto aqui no próximo slide. Um, You have 2 minutes. Sorry? You have 2 minutes. Okay, thank you. Oops. Okay. Forgot to tell you at 5, sorry. All good. Se vocês comparam, por exemplo, but e were, é a segunda e a terceira postposição aqui, ela descreve como não ter um limite superior ou não ter um limite superior. Mas quando a gente vê essas postposições, na verdade, empregados, eles expressam situações relacionais, espaciais, e não fazem muita referência à própria referente. Então, como eu já falei, a gente entende eles melhor como adposições ou postposições locativas. Eles, por terem uma semântica bastante parecida através da família linguística Nada-Hoop e também nas línguas amazônicas. Uma única exceção que a gente acredita que poderia ser um classificador é a postposição aquática mi, está em água ou dentro de fogo, o ruim, seguindo uma pessoa ou uma entidade animada. E aqui eu vou andar um pouco mais rápido agora. É exemplificado em 19 e 20. Então, como a gente falou, não entendemos isso como um sistema de classificação. Essas duas posições, creemos que essas não são suficientes de entender DEU como uma língua de classificadores. E por terminar, queríamos dizer que vimos que várias hipóteses foram levantadas em relação à classificação nominal para as línguas Nada-Hoop e provavelmente a gente pode ver que eles provavelmente são resultado de uma descrição limitada e também de uma aplicação imprecisa, mais ou menos imprecisa de critérios. Interessantemente, vimos que temos apenas 2 sistemas de classificação nessa família, que são os classificadores multifuncionais, em Hoop e Hoop, e a classificação de posse em NADEB. E ao contrário, e o que é interessante, DEU é o único membro da família que, segundo a nossa definição, não mostra nenhum tipo de classificação, mas que foi citado repetidamente em vários livros, até sobre a teoria da tipologia. E, por fim, vimos que essa exploração da classificação nominal nessa família linguística nos mostra novamente que, claro, as línguas amazônicas são sempre uma caixa de surpresa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado o que a gente chama de coisas raras nessas línguas. E isso especialmente para a classificação nominal, uma vez que é uma categoria que se estende a vários domínios gramaticais, e a gente precisa ser bastante precisa. E, por último, agradecemos a atenção de vocês, os nossos amigos do Alto Rio Negro, e as instituições, e as pessoas que colaboraram nessa pesquisa. Obrigada. Thank you, Patty and Caroline. It's really nice presentation. So let's move now to questions. We have about 8 minutes. There are 2 questions in the chat. The first one is by Christine Stenzer, and the second one by Hen. Do you want to voice your questions directly? Pose your questions? Christine? Sim, era só para perguntar se essa posposição, aquele de origem, se ele realmente nunca acontece com animados, por exemplo, um porco da floresta, em vez de um porco criado, esse tipo de coisa. Se diz, Cris, se você diz, por exemplo, esse porco é do mato, e o outro seria... Eu só pensei aquele posposição que vocês reanalisaram como sendo de origem, né? Porque na análise original que vocês estão discutindo, ele seria um classificador de... Como é que era?
Qual era que ele era originalmente? De posse ou de... possuidor não inanimado, né, Paty? Pois é. Então, se ele está sendo reanalisado, eu só queria saber se ele ainda só se associa a inanimados ou se ele também ocorre com animados, que seria mais um argumento para mostrar que não é o que estava sendo analisado antes. Então, pelo que eu tenho na minha memória, se a gente pensa em uma situação de movimento no qual ele indica mais ou menos source, né, também. Eu acho que não, Cris, porque eu lembro essa posposição apenas sendo usada, na verdade, com lugares mesmo, né, do mato ou de uma cidade. Mas se eu falo, por exemplo, Cris está vendo da parte, uma coisa assim, a gente vai ter um outro elemento. Então, ele realmente se refere a uma origem que se relaciona a um lugar. Então, eu acho que a gente não vai esperar uma entidade animada ali. Ok, tá. Paty, você quer acrescentar uma coisa? Não, só que o que poderia ser entendido como possuído pode ser animado, né? Como pessoa de algum lugar. Mas o possuidor, como chama Eichenwald, é um lugar de onde esse vem. E a gente nunca vê como animado. A mesma coisa em Rupp, tem o mesmo tipo de morfema, só que não é cognado, mas tem a mesma função. E também, do que eu vejo, nunca tem o que poderia ser entendido como possuidor animado. Ok, obrigada. Obrigada. Hen? Sim, obrigado. Só para jogar essa ideia terminológica lá sobre os últimos exemplos que você apresentou, Caroline, esses chamados classificadores locativos ou posposicionais, que não são bem classificadores, talvez pode chamar de direcionais, elementos direcionais que modificam, que são tem mais uma função adverbial, como em outras línguas tem esses também, movimento para baixo, rio para cima, né? Jogando dentro da água. Às vezes, essas coisas, até em línguas com sistemas de classificação, tem também outros sistemas direcionais. Então, talvez é uma possível interpretação desses elementos. Não sei se vale a pena. É uma boa pista, Ren. A única coisa que eu sempre fico na dúvida com a definição de direcionais em geral eles são, como você falou, né, na verdade, dedicados para eventos de movimento, né? E então, esse conjunto de posposição, na verdade, posposições não funciona em eventos de movimento. Aí tem outro marcador para isso. Então, não sei se cabe muito bem na questão de direcionais. Pode ser, Carol, aquele ruim, que não é incluído no quadro da Eichenwald, nem da Martins, mas poderia caber um pouco mais como essa questão de direcional, né? Porque tem a ver com moção seguindo. Sim. Obrigada, pai, não tinha lembrado ruim. Mas os outros que ela chama realmente de classificadores, não tanto. Mas tem muitos, né? Tem muito mais. Foi só esse conjunto que ela pegou, mas tem muitos outros na língua. Imagina. One more question, and we have to move to the next presentation. Johnny, do you want to, I think you were next. Sim, muito obrigado às colegas pela apresentação. A apresentação de vocês mostram dois pontos muito importantes. O primeiro, que a gente deve ter descrições muito bem feitas e profundas antes de fazer descrições tipológicas com muita rapidez, né? E o segundo ponto é que muitas vezes se vê as línguas amazônicas com certo exotismo que elas não têm necessariamente. Como vocês bem disseram, elas têm propriedades espetaculares
muito interessantes e desafiadoras para os paradigmas teóricos, mas como a própria Greenwald e o Seifert, no texto de 2004, fazem ao comparar os sistemas amazônicos e os sistemas africanos, a gente tem de observar sem esse olhar de encontrei algo muito diferente. Então, fico contente de ver o trabalho de vocês por esse ângulo também, do cuidado tipológico que a gente deve ter e da necessidade de boas descrições, como vocês estão trazendo. Uma pergunta, durante a fala de vocês, talvez eu tenha ouvido mal, os exemplos de 15 a 18, eu ouvi que esses classificadores de 15 a 18 teriam uma origem verbal, é isso mesmo? Queria que comentasse um pouquinho, por favor. Então, esses são, Carol, talvez você quiser responder, esses são os exemplos em NADUB sobre a origem do possuidor, de classificador de posse. Você fechou aqui minha apresentação. Sim, mas, então, Johnny, que eu posso te dizer que a gente vê que esses classificadores claramente vêm de verbos pela semântica, né? Nós vemos, por exemplo, em o classificador para animal domesticado é machar, que vem do verbo ajudar, que faz todo sentido. Wa é a própria palavra para comer comida que não é peixe. T, que era o classificador para peixes ou carnes, vem do verbo assar, que a gente faz geralmente, né, com peixe e carne. E yom é a própria palavra para plantar ou planta. Então, são maravilha. Isso sim é algo muito diferente também. Obrigado. Thank you, everybody. Thank you again, Patty and